seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GP às 10. Hoje a gente vai falar um pouco sobre calendário da Fórmula 1 e pistas que não fazem muita falta na categoria. Vou pedir, é claro, para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e assinar também as nossas notificações. O calendário da Fórmula 1 de 2020 será o mais longo da história, com 22 etapas. Muita gente acha bom, muita gente acha ruim, eu sou do time que acha ruim e, portanto, eu resolvi fazer algo diferente e relembrar algumas corridas que não deixam tantas saudades assim na Fórmula 1, né? Quem sabe no futuro eu posso fazer uma das coisas que poderiam voltar. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre corridas meio esquecíveis e que provavelmente ninguém sente falta. Vamos começar a lista com o Caesars Palace, né, o circuito do Caesars Palace, que recebeu o Grande Prêmio do Caesars Palace, que aqui no Brasil ficou conhecido como Grande Prêmio de Las Vegas, em 1981 e 1982. A Fórmula 1 tinha um público muito consolidado ali em Watkins Glen, né, que recebeu o Grande Prêmio dos Estados Unidos, até o contrato se encerrar em 1980 e não ser renovado. Depois disso a Fórmula 1 nunca mais voltou para Watkins Glen. E na busca ali sempre de tentar novas localizações, de explorar novos espaços, a Fórmula 1 achou que uma boa fazer o Grande Prêmio do Caesars Palace no estacionamento do Hotel Cassino Caesars Palace em Las Vegas. O circuito ele era meio estranho, tinha 14 curvas, um formato que lembrava um M misturado com uma mão e era totalmente plano, então não tinha subida, descida, era inteiramente plano. Na época era um dos poucos circuitos que era em sentido anti-horário. Nos anos 80 isso não era moda como é hoje, hoje temos vários aí, né? Interlagos, Marina Bay, Abu Dhabi, Baku, todos eles são circuito anti-horário. Las Vegas era, e isso incomodava muitos pilotos que não estavam acostumados na época, né? Já que a questão da força G e do seu pescoço, né? Ele ficava muito afetado por fazer essas curvas um pouco mais em sentido anti-horário. Então os pilotos não gostavam muito daquilo. Além, é claro, do calor infernal que fazia, né? Pois Nevada é um dos estados mais quentes dos Estados Unidos. E uma cena que a gente sempre lembra do GP de Las Vegas foi o Nelson Piquet. Depois que ele ganha o Campeonato Mundial de 1981, ele demora um bom tempo para sair do carro, tamanha exaustão que ele estava após uma prova que era bem desgastante, que os pilotos não gostavam. Além desse fato dos pilotos não rejeitarem um pouco Las Vegas, os públicos eram bem baixos, né? A Fórmula 1 tinha um público consolidado ali em Watkins Glen e Las Vegas era simplesmente do outro lado do país. E então depois de 1982 a Fórmula 1 já tinha 3 corridas ali nos Estados Unidos, Long Beach, Detroit e Las Vegas. Entendeu que não tinha muito motivo para manter Las Vegas no calendário, então ela foi retirada após apenas 2 edições e nunca mais reintroduzida. Também não faz muita falta, apesar de ter recebido 2 decisões de título em 1981 e 1982. Segunda pista que eu escolhi é dos anos 90, o circuito de Aida, no Japão, que recebeu o Grande Prêmio do Pacífico de 1994 e 1995. Na época a Fórmula 1 estava já ali procurando novas praças para expandir, e o empresário japonês milionário Hajime Tanaka tinha uma pista que era particular dele e achou que era uma boa tentar trazer uma corrida para lá, como uma forma de promover também o turismo na região, e assim foi criado o Grande Prêmio do Pacífico. Era uma pista bem curta, né? Eu acho que se os carros da Fórmula 1 atual corressem lá, os tempos de volta seriam abaixo de 1 minuto, e também era uma pista muito estreita, então para ultrapassar ficava meio difícil, tanto que as corridas de 94 e 95 foram vencidas pelo Schumacher. Em 95, inclusive, o Schumacher conquistou o seu segundo título mundial e nenhuma delas chamou bastante atenção. Os pilotos também imagino que não curtiam muito o circuito de Aida.
E justamente em 95 que veio o fator determinante para retirar a pista do calendário, pois teve um terremoto, né, na cidade de Kobe, no Japão. Não afetou necessariamente o circuito, mas precisaram adiar a prova de abril para outubro. Então ela estava marcada para o começo do campeonato, foi para o fim. E a organização percebeu, a Fórmula 1 percebeu que se acontecesse alguma emergência, seria, como era um lugar de difícil acesso, essa emergência poderia ter consequências ruins, porque ficava muito afastado de qualquer grande centro, né? Acho que a cidade mais próxima era, sei lá, que acho que é Aida, inclusive. O centro de Aida ficava uns 60 km do autódromo, só tinha uma rota para chegar lá, não tinha outra estrada. O setor hoteleiro também na região era fraco, não conseguia suportar a capacidade, né, o nível de um evento de Fórmula 1. Então, como eles entenderam que se acontecesse algo ruim ali, não poderia, quem sabe, ter um atendimento, por exemplo, se a gente tem um acidente mais grave, o atendimento não seria dos melhores, então resolveram tirar a Aida do circuito resolveram tirar a Aida do calendário para 1996. Circuito urbano de Valência, que recebeu o Grande Prêmio da Europa entre 2008 e 2012. Com o apoio governamental e o interesse da Fórmula 1, o GP da Europa saiu da Alemanha, de Nürburgring, para Valência em 2008, em um circuito de rua desenhado pelo Hermann Tilke e que ganhou muitas críticas dos pilotos logo de cara, né, porque eles entendiam que era um circuito que tinha poucas oportunidades de ultrapassar, né, principalmente porque as retas não eram tão retas assim, né, como diz o Galvão, tem a reta curva, e as áreas fora do traçado de corrida elas eram muito sujas. Então as provas não foram lá muito inesquecíveis, com exceção, é claro, de 2012, a corrida em que o Fernando Alonso larga de 11º e vence na frente do seu público, né, dos seus fãs. Ele se emocionou bastante, com certeza a grande vitória talvez da carreira do Fernando Alonso. E já em 2012 a Espanha passava por problemas financeiros graves, seria um pouco difícil talvez manter a corrida. A Fórmula 1 chegou a propor um rodízio entre Valência e Barcelona como sede do GP da Espanha, mas os catalães eles recusaram. Então, sem acordo, o contrato ali foi quebrado e Valência saiu do calendário da Fórmula 1 em 2013. E hoje, até pouco tempo atrás, dava para ver fotos na internet do circuito completamente abandonado, né? Uma pena que uma obra, um lugar que recebeu alguns dos melhores pilotos do mundo, né? Inclusive teve essa grande prova em 2012, hoje se encontra abandonado, mas convenhamos também que não faz lá muita falta no calendário. Essa é um elefante branco dos bons. Yongan, o circuito internacional da Coreia, que recebeu o Grande Prêmio da Coreia do Sul entre 2010 e 2013. A obra em Yongan foi uma parceria público-privada que deu muito problema. As obras atrasaram por bastante tempo e as inspeções finais também. Então, por exemplo, a última inspeção ela veio somente 2 semanas antes da corrida inicial em 2010, né, que inclusive foi a única corrida boa que teve lá, né? O Mark Webber era o líder do campeonato e bateu sozinho, né, a corrida chuvosa, o Alonso vence. E também foi uma pista em que os pilotos reclamaram muito, eles acharam uma pista perigosa por conta do pit lane. Primeiro porque a entrada do pit lane tinha meio com ponto cego, então era difícil você ver que algum carro iria frear e entrar no pit lane, então tinha chance de acontecer um acidente. E a saída do pit lane, ela se confundia também com o traçado de corrida, então era ali mais um risco de um acidente. Os pilotos não gostavam e não chamou também muita atenção do público, né? Já que Yongan é uma cidade praticamente portuária, que fica a 400 km de Seul, que é a principal cidade do país. Então a esperança que eles tinham de que o público compareceria e quem sabe pagaria o investimento feito no autódromo não aconteceu. Então, após 2013, o contrato foi quebrado, né, após 4 edições da corrida. A promessa é que seriam 7, o contrato estava assinado para 7, mas acabou indo por água abaixo. E acho que realmente ninguém sente falta do Grande Prêmio da Coreia nos dias de hoje.
E para fechar a lista, vamos de Grande Prêmio da Índia, né? O Circuito Internacional de Budd, na Índia, que recebeu a Fórmula 1 entre 2011 e 2013. A Fórmula 1 sempre tem um desejo de expandir para mercados diferentes e escolheu a Índia, né, o segundo país mais populoso do mundo, como seu destino em 2011 e também o circuito do Hermann Tilke na cidade de Budd. Era uma corrida que não chamava muita atenção, principalmente porque a pista não tinha lá grandes características, né? Parecia mais um circuito normal do Tilke, que ele faz uma reta de mais de 1 km e acha que isso necessariamente vai resolver o problema das ultrapassagens. Então as corridas que foram realizadas lá foram bem monótonas. O Sebastian Vettel ganhou as 3, inclusive a de 2013, que foi quando ele conquistou o tetracampeonato mundial. E a corrida até era esperada para voltar no calendário em 2015, né? Existia uma pausa prevista entre 2013 e 2015, ali em 2014, mas o Ministério do Esporte resolveu cortar a verba necessária, né, tipo a taxa que a FIA cobra para a realização de um grande prêmio. Eles decidiram não pagar e, portanto, o contrato também foi quebrado. A Fórmula 1 tem ainda um desejo de voltar para a Índia, mas se essa taxa não for paga, vai ficar um pouco difícil. E também o GP da Índia não foi nenhum grande marco na história da Fórmula 1. Na verdade, um marco interessante por estar em um país tão grande, mas não é nada inesquecível ou coisa parecida. Então é isso aí, galera. Agradeço vocês por terem assistido meu vídeo até o fim. Vou pedir para vocês nos comentários aí colocarem pistas que saíram da Fórmula 1 e não fazem muita falta, e pistas que vocês acham que se saíssem da Fórmula 1 hoje também não fariam falta. Já cravo aqui, Sochi, Paul Ricard e Yas Marina definitivamente são circuitos que eu não gosto e acho que não fariam falta também no calendário. É isso aí, galera, muito obrigado, falou!